Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Fisicamente Falando. O meu nome é Henrique Pratos. O meu nome é José Pedro Ferreira. E o meu José Pedro Mimoso. Já sei se é suposto apresentar o João Mimoso ou é suposto ele apresentar-se. Eu ia apresentar, mas acabou por ficar assim, portanto vamos ter que... Da última vez que fizemos isto, depois também se apresentou sozinho. Foi? Sim, sim. Ah, é verdade, já sei. Engraçado. Foi divertido. Essa foi divertida, ainda por cima naquela altura em que foi. Sim, não, essa foi... Só fiquei com pena porque o raio do Mac não gravou aquilo como deve ser e ficou com uma resolução A parte visual, não é? visual. Foi uma pena. Pronto, também, isso até só me favorece. Hoje em dia, já passei daquela fase em que estava ali no corredor e alguém vinha perguntar onde é que nós temos exame e tal. Vocês vão ter exame, mas sou eu que eu estou aqui a pôr, que eu trago aqui no bolso. Como nós dizemos sempre, vamos começar pelo início, não é? Mesmo cronologicamente falando. Como foi a sua infância? Ou, pelo menos, geograficamente, foi em Lisboa, isso já sabemos. Não exatamente, quer dizer, a minha infância começou por ser, quer dizer, eu nasci em Lisboa, curiosamente ao lado da Praça de Espanha, mas vivi os meus primeiros 5 anos em Aveiro. O meu pai trabalhava na indústria de papel e havia uma fábrica de papel naquela zona, de maneira que tivemos lá os primeiros 5 anos. Depois vim para Lisboa, onde permaneci mais ou menos até aos 15 anos. E depois de Lisboa, para onde é que foi? Depois de Lisboa fui para Viana do Castelo durante 2 anos, também devido ao facto de meu pai se ter mudado para um trabalho lá, que tinha a ver com a construção de uma fábrica de papel. E depois voltei para Lisboa para fazer a faculdade e pronto, depois episodicamente na parte posterior ao curso estive no estrangeiro. Os seus pais tinham alguma ligação com a ciência? Quer dizer, mais com a tecnologia, o meu pai, não é? Eu sou daquela geração em que o pai trabalhava e a mãe ficava em casa a cuidar dos filhos. No meu caso, justificava-se porque nós somos 6 e, portanto, era um trabalho o tempo inteiro, sem dúvida. Mas, quer dizer, como o meu pai era engenheiro, tinha alguma relação com tecnologia, não é? Então, e porquê é que seguiu Física? Eu segui Física, digamos, não senti nenhum chamamento assim desde tenra idade, não é? Na realidade, eu durante muito tempo gostava de atividades físicas, mas não era propriamente a física, até porque na altura em que eu estudei no secundário, e eu creio que hoje em dia também não é muito diferente, a física surge como disciplina autónoma muito tarde, não é? Portanto, havia as ciências da natureza, onde havia coisas que tinham a ver com física, e havia a matemática, que era realmente uma disciplina que a mim me interessava muito, quer dizer, que eu gostava bastante. Mas a física, de facto, tudo que eu fazia de física durante muito tempo eram atividades físicas, jogar a bola ou jogar basquete, e isso gostava bastante. Depois surge ao final do secundário, comecei a ler uns livros de divulgação e achei que realmente eu não queria ser engenheiro, não queria estar numa fábrica, talvez por oposição, enfim, ao complexo de Édipo, e portanto, no fim do dia, comecei a ficar bastante atraído por coisas de física. Houve um livro que me influenciou muito na altura, que era Diálogos sobre Física Atómica, era um livro do Heisenberg, em que ele contava a história da experiência dele, no fundo, do advento da mecânica quântica. Advento é uma palavra que agora subitamente passou a estar de moda. E portanto, foi a partir daí que eu me interessei por física, não é? Era bom aluno no final do secundário e portanto, vai por aí a coisa. Inicialmente não ficou em Portugal, quando foi para o ensino superior. Não, porque eu tal como algumas das minhas colegas que participaram em episódios anteriores, sou daquela fase que apanhou da geração que apanhou o 25 de Abril, quando estava no
na fase final do secundário. Nós só tínhamos, na altura, 11 anos, até ao 11º ano, não é? E não havia o 12º na altura. A universidade esteve suspensa durante um ano e, portanto, eu fui a primeira geração, eu sou da geração da professora Ana Nunes, que fez o serviço cívico e portanto, após o serviço cívico eu resolvi explorar a hipótese de ir para a França estudar. E, portanto, fui para a Universidade de Grenoble, mas depois rapidamente percebi que não tinha a bagagem matemática que os franceses tinham, porque os franceses até se caracterizam por ter uma formação muito sólida à matemática quando acedem à universidade, pelo menos aos cursos mais devotados à ciência, e portanto, ao fim de 3 meses, bati em retirada e vim fazer o técnico ainda no mesmo ano, portanto, que eu tinha me inscrito cá e em França ao mesmo tempo. E no técnico foi estudar engenharia, Fui estudar engenharia eletrotécnica porque na altura, por inércia, tinha-me inscrito no técnico e não tinha de facto dado conta que no técnico não havia, pelo menos sabia que havia engenharia eletrotécnica, mas eu não tinha pensado que ia voltar e portanto acabei por verificar depois que não havendo física que eu tinha a fazer era mudar para a Faculdade de Ciências e assim fiz. Ao fim do primeiro ano do técnico transferi-me para Ciências, onde vim encontrar um curso de Física só, que era o único curso de Física que havia aqui na região de Lisboa nessa altura. E ao chegar ao técnico, assim, a meio de um semestre, conseguiu apanhar o ritmo? Consegui, porque, claro, eu tinha a formação equivalente aos dos colegas que estavam no técnico, tinha feito o mesmo 11º ano e tinha-me interessado por matemática e depois em França tinha estudado, o que eu tinha estudado lá era essencialmente o cálculo e álgebra e química, mais ou menos equivalente. A única coisa é que eles tinham uma rodagem que eu não tinha, em termos de, sei lá, de integração, que era uma coisa que na altura nós não sabíamos quando chegávamos à faculdade. E portanto, apanhei bem o fim do semestre, até fiz o primeiro semestre em 2 meses, muito airosamente, para dizer as coisas assim, com alguma eufemismo. Depois mudou para a FECUL já em Física e nesta altura veio encontrar várias pessoas que ainda o acompanham até hoje, certo? Sim, de facto, eu ao vir aqui para Ciências, na realidade não é para aqui, foi para a rua da Escola Politécnica, porque a Faculdade de Ciências estava lá sediada na altura. No fundo, tinha sido a Escola Politécnica e antes o Colégio dos Nobres, e agora Museu de História Natural e Ciência, ou de Ciência e História. O C está no fim, pois, História Natural e Ciência. E portanto, vim-me encontrar aqui na faculdade com a geração da professora Ana Nunes, com a geração da professora Ana Arriaga, por exemplo, e com a geração da professora Margarida Cruz, e depois com os seguintes, porque uma razão simples é que o corpo docente tem muita gente que se licenciou num curso de 5 anos na primeira metade ou durante os anos 80. E, portanto, nós somos as licenciaturas de 81, 85 ou assim, e grande parte de nós, na altura, conseguiu ser contratado como assistentes, quer no técnico, quer aqui, quer na Nova. Eu comecei por dar aulas na Nova, no departamento de matemática. E só depois é que vim para Ciências. Depois, ao acabar o curso na Faculdade de Ciências, foi dar aulas para a Nova. Aliás, para o departamento de Matemática. Isso decorre, por um lado, do facto de nós termos uma formação em matemática na altura razoavelmente boa, para não ser bastante boa até, porque, como vos contou a professora Ana Nunes, nós tínhamos na altura 2 álgebras, 2 cálculos, 2 métodos matemáticos, 2 ou 3 cálculos, já não me recordo exatamente, 4 cadeiras de cálculo, depois 2 métodos matemáticos da Física 1 e métodos matemáticos da Física 2, e eu, no meu caso particular, tive também sistemas dinâmicos com o Vassalo Pereira, com o professor Vassalo Pereira, e inclinei mais para esse tipo de áreas onde havia dinâmica não linear
e a princípio até quando concorria à Nova estava interessado em seguir na mesma esteira que é a professora Ana Nunes, que tem a ver com sistemas dinâmicos. Então, desculpa, era um passo comum que era dado na altura, acabar a licenciatura e depois ir dar aulas no ensino superior? Era um passo comum para as pessoas que tinham médias compatíveis com isso, com terem possibilidades de entrar, mas sobretudo o que acontece é que para poder perseguir uma carreira na área da investigação e digamos continuar a fazer ciência ou na área académica, era necessário fazer um doutoramento, e para fazer um doutoramento a pessoa tinha que ter uma bolsa, e as bolsas só eram concedidas naquela altura, ou eram praticamente só concedidas a pessoas que já tivessem uma posição na universidade. Normalmente até as bolsas eram um complemento ao salário que a pessoa tinha, e portanto, por outro lado, para serem concedidas havia que justificar que era do interesse nacional e ao mesmo tempo a pessoa tinha que se comprometer a voltar e dar o mesmo número de anos que tinha estado no estrangeiro. E portanto, no fundo, concluindo, para se poder prosseguir, a maior parte das pessoas tinha como necessidade de entrar no corpo académico através da posição de assistente, como era evidente, que era a entrada natural, que acabava de se licenciar. Então sempre esteve interessado em dar aulas, ou só via isso mesmo como necessidade para depois continuar os seus estudos de investigação? Quer dizer, as duas coisas confundiam-se um bocado, aliás, como ainda hoje em dia se confundem, não é? Na medida em que as pessoas que faziam investigação estavam quase todas associadas ao corpo docente das universidades, houve uma tentativa tímida de se criar uma estrutura de investigação em Portugal, provavelmente na segunda metade dos anos 70, mas foi como acontece infelizmente muitas vezes cá, foi uma ideia que rapidamente foi abandonada, e portanto ficaram 70 ou 80 investigadores no país todo, porque se criou uma coisa que era havia um instituto, que era o Instituto Nacional de Investigação Científica, chamado INIC, que é uma espécie de precursor da atual FCT, e que na altura era a instituição que amparava toda a ciência, os centros de investigação. As unidades de investigação eram unidades do INIC e tinham um financiamento através do INIC, e houve uma tentativa de fazer uma pequena réplica do que se chama em França CNRS, ou em Espanha CSIC, também é uma estrutura partida em Itália, só que ao fim de pouco tempo desistiram da ideia e portanto ficámos só reduzidos a ter que estar na universidade como docentes para se poder seguir uma carreira de investigação. Voltando um pouco mais atrás, durante os seus tempos de estudante, quais é que foram as disciplinas que mais gostou de ter e também, pelo contrário, as que menos gostou, não é? Sim, eu fiz... portanto, eu fiz tal como as minhas colegas de algumas das sessões anteriores, do Fisicamente Falando, eu fiz uma licenciatura de 5 anos, no fundo, que é exatamente o modelo que nós, ao fim deste tempo todo, temos. Havia 3 anos que se chamava bacharelato e depois mais 2 anos que era a licenciatura, e nessa licenciatura, ao ter 5 anos, havia muitas cadeiras, não é? E algumas até um bocadinho repetidas. Nós tínhamos Física Nuclear 1, Física Nuclear 2, Espectroscopia Nuclear 1, Espectroscopia Nuclear 2, e portanto às vezes algumas cadeiras não eram muito interessantes, até já porque a pessoa já estava um pouco saturada de determinados temas, não é? Eu gostei muito das cadeiras de matemática e de física matemática, não é? Os métodos matemáticos da Física 1 e 2, gostei muito de uma cadeira que se chamava História das Ideias em Física e que era dada por um professor muito notável que nós tivemos, que era o professor Andrade e Silva, e que nesse capítulo era fascinante, porque ele tinha uma cultura extraordinária e era um comunicador carismático. E ele deu também uma cadeira de Mecânica Quântica bastante interessante, no fundo era uma introdução à Mecânica Quântica,
que depois era complementada com uma mecânica quântica 1 e mecânica quântica 2 já mais no método tradicional baseado no Dirac e no Messier, enfim. E portanto essas cadeiras todas eram cadeiras interessantes, mas depois houve uma outra que não correram particularmente bem, mesmo dentro da matemática. Houve uma cadeira, cálculo 2 ou 3, era dado por uma pessoa que na altura nem sequer estava com doutorado, e portanto era uma pessoa que se sentia que não tinha muita confiança a dar as aulas, e as aulas eram um pouco sem saboronas, de maneira que em parte delas não havia muitos alunos presentes. E a que gostou menos? A que gostei menos, talvez uma espectroscopia de raio-x, não é? Uma coisa assim. Não foi eletrónica, era a resposta. A eletrónica até não desgostei. Já sei que essa pergunta foi colocada a alguns dos meus colegas, ou das minhas colegas, naquele caso, e a cadeira era dada por um professor que era um indivíduo bastante interessante, que era o Sousa Lopes, e a cadeira era de facto, digamos, a metodologia de abordagem dos problemas na eletrónica que ele dava era completamente, não era dedutiva, no mesmo sentido em que nós temos a dedução como uma base de uma cadeira de métodos matemáticos ou coisa assim, não é? Mas foi uma experiência interessante. Eu gostei da primeira eletrónica. Depois houve uma segunda que já foi em substituição de uma cadeira chamada Complementos de Física Clássica, que não funcionou nesse ano porque o professor que a dava, que era o professor Noémio Marques, foi de sabática, e portanto foi-nos, entre aspas, imposto um pouco essa cadeira, porque na altura nós protestámos, gostávamos de ter complementos de física clássica, e tivemos uma espécie de eletrónica complementar, que era a instrumentação, acho, qualquer coisa assim, que se chamava a cadeira, e aí já foi um bocadinho menos entusiasmante, por assim dizer, para ser eufemista também. E estuda algum ou alguns professores que destaca que o marcaram? Sim, o professor Rafael Salo Pereira marcou-me bastante, o professor Andrade Silva também. Fui aluno também do Peixoto. É um professor que também foi marcante, não foi propriamente um professor com o qual eu tivesse aprendido muito, nem mais do que aquilo que era o programa da cadeira, no sentido em que ele também era uma pessoa que não era muito próxima dos alunos, no sentido em que estava cá 6 meses e 6 meses ausentava, e portanto ele era um tipo que tinha umas aulas que dependiam um bocado também da reação do público, e no meu ano as pessoas tinham um ar um bocado crítico, e ele não foi tão entusiasmante como parece ter sido para anos diferentes, mas a cadeira que ele deu era uma cadeira bastante interessante, e desse ponto de vista, e era um indivíduo que foi, digamos, teve uma carreira notável dentro do corpo dos professores que eu tive, não é? E era um tipo interessante, sem dúvida. Também gostei bastante de um professor chamado Corte Real, João Corte Real, que era, aliás, discípulo do Peixoto, que nos deu Física e Estatística. E depois dei muito bem com professores, obviamente, com os quais eu fui mais próximo, de quem fui mais próximo, na realidade, como a professora Margarida Godinho, que está, hoje em dia ainda vem aqui à faculdade, mas que já está aposentada há uns anos, mas que foi presidente do departamento, depois de se doutorar, e teve um papel importante. E o professor Paulo Crawford, que vocês devem ter ouvido falar, mas não conheceram, e que foi um professor que teve uma grande influência no desenvolvimento da área da relatividade e cosmologia aqui no departamento. Na realidade, grande parte de nós fomos alunos dele. Isso era uma das coisas que queria perguntar, porque inicialmente o seu interesse começou por ser na área da física nuclear e de partículas. Não. Quer dizer, ou melhor, sim, quando eu fui para a França, eu queria ir fazer física nuclear e partículas. Tinha lido o livro dos diálogos de física atómica e, portanto, estava fascinado com o tema. Depois, à medida que fui aprendendo física, descobri que havia talvez outras áreas ou outros domínios que me interessavam mais, e nomeadamente estava mais interessado em coisas
né, mais próximos da interface da física. Vamos lá ver. A física nuclear e partículas, obviamente, tem muita matemática subjacente, não é? E matemática que não é completamente trivial, nomeadamente tudo que tem a ver com mecânica quântica, não é? Mas a dada altura, a física não linear passou a ser mais interessante para mim. E o determinismo, numa certa altura também, e portanto eu nunca aderi muito, com toda a franqueza, àquela discussão sobre as questões fundamentais da interpretação da mecânica quântica, apesar de ter estado num grupo onde isso era muito discutido, que era o grupo do professor Andrade e Silva. Portanto, eu entrei depois para a faculdade justamente para a secção que se chamava de mecânica, e que era a do, digamos, o líder era o professor Andrade e Silva, onde estava o professor Vassalo Pereira, a doutora Maria Helena, que também foi uma professora bastante influente, a esposa do Andrade e Silva, Maria Helena Andrade e Silva, o José Ramalho Croca, vocês devem ter ouvido falar e está apresentado também, uma professora que não conheceram, que era a Fernanda Barros, que foi aluna do professor Andrade e Silva, e a professora Ana Nunes, a professora Ana Isabel Simões da História da Ciência, o professor Paulo Crawford. Isto era o grupo das pessoas da secção de mecânica. E, portanto, eu interessei mais, a certa altura, pelos sistemas dinâmicos, estava mais fascinado pelas áreas que o professor Vassalo Pereira investigava e estudava, e acabei por fazer a tese de licenciatura com ele. Parece-me que a história da física não é assim tão grande, pelo menos em Portugal. Não, a história da física em Portugal é como aquela... Há um livro curioso que é a Breve História da Matemática, e a história da física é mais ou menos a mesma dimensão, são umas 30 páginas ou 40, eu estou a brincar, mas quer dizer, obviamente aqui em Portugal a ciência verdadeiramente por padrões internacionais, de uma maneira institucionalizada, faz-se há 30 anos, ou 40 a esta parte, no fundo é uma coisa pós 25 de Abril. Antes existiam, obviamente, professores que se distinguiam individualmente, mas não havia um corpo docente ou grupos e unidades de investigação que fizessem, digamos, que se pautassem por práticas e padrões parecidos com aqueles que nós encontramos lá fora hoje em dia, nos sítios melhores. E nisto tudo, quando é que surgiu o interesse pela cosmologia? O interesse pela cosmologia surgiu quando eu vim da Nova para a Faculdade de Ciências. Portanto, eu estive 2 anos no Departamento de Matemática da Nova, onde, se tivesse permanecido, teria feito um doutoramento em Sistemas Dinâmicos, mas naquela altura o Departamento de Matemática da Nova não era o sítio mais excitante em termos de investigação, porque a Nova foi criada em parte, ou melhor, quando foi criada, acolheu bastantes pessoas que tinham vindo das nossas ex-colónias, não é? E o Departamento de Matemática era dirigido na altura por um professor, que era o professor César de Freitas, que era um professor que tinha vindo de Lourenço Marques, de Maputo, não é? E que era um indivíduo que fazia investigação, mas que tinha uma prática, digamos, do ponto de vista das práticas de investigação como grupo, não era uma coisa empolgante, por assim dizer, não é? Ainda que ele fizesse investigação em splines e tinha algum sucesso e tinha orientado pessoas e tudo. Mas, portanto, ao fim de 2 anos, eu, tal como aliás vários colegas que passaram por lá como assistentes naquela altura, viemos para a Faculdade de Ciências, alguns para o técnico também, e eu, quando vim para a Faculdade de Ciências, entretanto, resolvi começar a trabalhar com o professor Paulo Crawford, que na altura até nem estava ainda doutorado, o que foi uma coisa um pouco surpreendente, no sentido em que, a certa altura, eu era o assistente do assistente. mas as coisas depois prosperaram e eu, a dada altura, fiz uma coisa que se chamava as provas de capacidade científica e pedagógica, e
e ganhei a possibilidade de ir para fora fazer o doutoramento na área da relatividade e gravitação e cosmologia, não é? Em cosmologia. Essa oportunidade só apareceu mais tarde, aos 30 anos. Foi... Sim, porque reparem, eu acabei o curso aos 18, 23, não é? Depois tive 2 anos na Nova e depois, ao fim de 4 anos, pude estar em condições de ir para fora, o que ainda demorou mais 1 ano ou 2, e portanto foi, no princípio, quando eu já tinha praticamente 30 anos, já tinha dado uma quantidade de aulas teórico-práticas e de laboratório bastante considerável naqueles 6 ou 7 anos em que eu estive a dar aulas. Acredita que isso acabou por facilitar ou dificultar o processo do doutoramento? Quer dizer, que facilitou na medida em que, por um lado, eu ia com uma bagagem e com uma formação muito mais ampla do que aqueles colegas que eu ia encontrar lá como estudantes de doutoramento, não é? Não era uma situação invulgar, nós quando íamos para fora, como já tínhamos uma rodagem a dar aulas na universidade, acabávamos por ter aprofundado um conjunto de conhecimentos nas cadeiras mais gerais, em geral, não é? Passo plenário, e portanto nós tínhamos uma formação muito mais ampla e sólida do que os colegas que eram, sei lá, colegas ingleses que tinham 23 anos ou 24 quando iam fazer doutoramento. Isto, por um lado, obviamente facilitava em termos de background, não é? Como se costuma dizer, mas por outro lado atrasava a nossa carreira. E o que é que o atraiu para o Reino Unido, em particular em Sussex? O que me atraiu para ir fazer um doutoramento em Sussex foram várias coisas. Por um lado, eu na altura estava interessado em aplicação de sistemas dinâmicos à cosmologia, o que era uma coisa natural na medida em que eu tinha estado interessado ou tinha ficado próximo da área dos sistemas dinâmicos quando passei pela Nova e até durante o curso me tinha interessado por isso. Tal como, não sei se a professora Ana nos tinha dito, nós passámos um mês em Trieste, na Escola de Verão de Sistemas Dinâmicos, mais ou menos quando acabámos o curso, portanto, tal como ela, eu também lá estive, e portanto, os sistemas dinâmicos era uma coisa que me interessava. E a cosmologia é uma área onde, de uma maneira muito natural, pelo menos para um conjunto de modelos cosmológicos amplo, se pode aplicar sistemas dinâmicos com vantagem em termos de perceber quais são as dinâmicas que vão prevalecer ou que podem prevalecer quando se consideram determinadas classes de modelos. E, portanto, isso era um tema que me interessava e comecei a encontrar papers, portanto, artigos daquele que vai a ser o meu orientador, que era o John Barrow, não é? E, portanto, comecei-me a interessar pelos trabalhos dele. E fui a uma conferência, conheci um aluno dele que era um tipo mexicano que fez uma comunicação oral muito boa e que me disse bem dele como orientador, e portanto eu acabei por, em vez de tentar ir para Oxford ou para Cambridge, resolvi ir para Sussex para trabalhar com ele, até porque o John Barrow era uma pessoa que ainda era, eu soube nessa altura que era um tipo ainda bastante novo. Na realidade tinha mais 5 anos, era 5 anos mais velho que eu, e portanto era claramente uma estrela em ascensão, e eu achei que isso era uma coisa que era útil, porque por um lado isso significaria que ele ainda estava na máxima pujança em termos científicos, e por outro lado que provavelmente teria mais tempo para dedicar aos seus estudantes, em oposição a pessoas muito consagradas que já estavam provavelmente tão solicitadas por diferentes coisas que não teriam o mesmo tempo para dedicar aos estudantes. Portanto, fui para Sussex. Já agora, como eu creio que vocês já sabem, mas eu também fui para lá em parte porque era uma universidade que estava no top 10 na Inglaterra, na altura, não é? Sussex, e vários professores aqui da faculdade, na altura, o professor Augusto Barroso
professor Pires Ribeiro tinham feito doutoramento em Sussex e, portanto, era um sítio que tinha já créditos e, portanto, as duas coisas levaram-me a ir para lá, trabalhar com o John Barrow.